Fala galera do terceiro ano, beleza? Vamos começar a revisar relações ecológicas, né? Relações ecológicas, o quadrinho aqui é bem simples, bem sucinto. Se você souber tudo que está escrito aqui, parabéns para você. Então, quando nós falamos de relações ecológicas, a primeira coisa que tem que lembrar é as relações ecológicas são relações que ocorrem entre os seres dentro de um ecossistema. Como que essas relações podem ser? As relações elas podem ser aquelas ações que têm prejuízo, aquelas relações que têm benefícios, aquelas relações que são entre indivíduos de mesma espécie e aquelas relações que são indivíduos de espécies diferentes. Aquele exemplo que eu dei na sala para você, né? Namorado com namorada, né? Estão lá namoradinho, bonitinho. Começo da relação, ele abre a porta do carro, ele manda mensagem todo dia, de bom dia, de boa noite, eu te amo. Começo de relação. É uma relação harmônica, né? Linda, maravilhosa, legal. Essa relação, com o tempo, muitas vezes, ela vai, né, se desgastando e tal. E daí, ele vê lá uma mensagem no seu celular e começa aquela coisa de correr atrás, ficar em cima, pegando no pé. E essa relação, que era uma relação até então harmônica, ela começa a ser desarmônica. Porque alguém está tendo um prejuízo na história. Porque geralmente são as mulheres, né, que têm um prejuízo. Então, começa aquela relação harmônica e passa alguém ter prejuízo a ser uma relação desarmônica. A natureza é exatamente igual. Relações harmônicas, relações desarmônicas. Então, relação harmônica, alguém vai ter benefício e alguém vai ter prejuízo. Intraespecífica e interespecífica. Intraespecífica, relações entre espécies iguais, mesma espécie. Intra, mesma espécie. Interespecífica, espécies diferentes. Então, vamos para o nosso quadrinho aqui. Relações intraespecíficas, espécies iguais, mesmas espécies. Ela pode ser harmônica ou ela pode ser desarmônica. Harmônica, benefício, desarmônica, alguém vai ter prejuízo. Quando nós falamos nas harmônicas, estão divididas em colônias e sociedades. Então, volta lá. Relação intraespecífica, relação entre seres de mesma espécie, que podem ser harmônica ou desarmônicas. Harmônica sem prejuízo, desarmônica com prejuízo. Então, essas harmônicas, colônia e sociedade, qual a diferença das duas? A relação de colônia são indivíduos de mesma espécie que estão ali interligados intimamente, que você não consegue perceber a diferença entre eles. Por exemplo, os corais. Se você vê um coral, está lá mergulhando, quem gosta de mergulhar, quem já mergulhou, ou até mesmo você vê no filme, está mergulhando, você vê lá os corais. Quando você vê o coral, primeiro que muita gente acha que é uma pedra. Não é, é um ser vivo. E se você olhar bem pertinho dos corais, você vai ver várias estruturas formando aquela coisa grande, que é o coral. E cada uma estruturinha daquela é um ser vivo diferente. Então eles estão intimamente ligados. São as colônias. A sociedade, eles trabalham junto, eles estão dividindo tarefas. Por exemplo, uma colmeia, as abelhas. As abelhas, elas trabalham em sociedade, é uma relação intraespecífica harmônica, porque são indivíduos de mesma espécie, e elas dividem tarefas. Aquelas que defendem a colmeia, aquelas que pegam lá os fungos para a fêmea, aquelas que saem atrás de comida. Então elas estão dividindo tarefas. Sociedade, são animais de mesma espécie, sociedade dividindo tarefas. Colônia, intimamente ligados, dando a entender, dando a impressão que é um organismo único. Então, relação harmônica, intraespecífica, colônia e sociedade. Beleza, galera? Desarmônicas intraespecíficas. Então, significa o quê? Que alguém nessa história vai ter prejuízo. Nós temos competição e canibalismo. Como seria uma competição entre indivíduos de mesma espécie? Então, vamos lá.
Eles competem por quê? Você está no meio ambiente, no ecossistema. Vão estar competindo por o quê? Alimento, moradia, para onde vai dormir, para subir num galho, para subir numa árvore. Eles estão competindo o tempo inteiro. Mas, além de todas essas coisas que eles estão competindo, eles competem também pela fêmea. Por que pela fêmea? Porque são animais de mesma espécie. Então o animal ele precisa copular, ele precisa perpetuar a sua espécie, então por isso ele precisa também achar uma fêmea para fazer isso. Só que, além dele, outros tantos indivíduos também estão procurando fêmeas para poder copular. Então quando eles se deparam com a fêmea e vários competidores, você tem a briga entre eles e quem vence consegue copular a fêmea. Lembra que eu sempre falo a mesma coisa quando você sai com o teu namorado ou com a tua namorada. Tá na balada, tá com o namorado, tá com a namorada, você não desgruda dela, você não desgruda dele. Por quê? Se você desgruda, vem outro cara já está em cima dela. E vira o quê? Uma competição. Aí você já chega aqui, está olhando, que não está olhando, aquela coisa lá que vocês já sabem como é, né? Então, competição. Diferença da interespecífica. Compete pela fêmea para copular. Canibalismo, canibal, se alimentam do indivíduo da mesma espécie. Então, normalmente acontece isso quando está ocorrendo a cópula. Exemplo, louva a Deus. Louva a Deus, tem o macho, tem a fêmea, estão copulando. Só que nessa hora da cópula, quando a fêmea, olha que louco isso, quando a fêmea entendeu que ela foi fertilizada, ela precisa de energia. Ela precisa de energia para poder continuar a sobreviver e gerar esses filhos. O que ela vai fazer? Ela vai comer o seu parceiro. Então está copulando, eles começam a fazer a cópula. Quando ela entende, seu relógio biológico, que ela foi fertilizada, ela começa a se alimentar do seu marido. Por quê? Porque ela precisa de energia. Então ela vai comer, se alimentar, praticar o canibalismo do seu parceiro para garantir energia para fazer a sua perpetuação da espécie. Então, só recapitulando: intraespecífica, harmônica, desarmônica; colônia, sociedade, harmônica; desarmônica, competição e canibalismo. Relações interespecíficas. Relações interespecíficas são relações entre indivíduos de espécies diferentes, que também podem ser harmônicas e desarmônicas. Ótimo para a sua prova isso aqui, hein? Adoro isso aqui, tá? Então vamos lá. Relação interharmônica tem benefício. Mutualismo, protocooperação, comensalismo, epifitismo e inclinismo. O que é cada um deles? Vamos lá. Mutualismo. Os indivíduos estão ligados intimamente e não podem se separar. Cada um está ajudando de uma forma, cada um se organiza numa simbiose de tal maneira que eles estão se ajudando. Só que detalhe, eles não conseguem viver separados, isolados. Então, o mutualismo, você tem que viver junto. Exemplo, os líquens. Algas e fungos intimamente interligados, vivendo juntos. Beleza? Protocooperação. Protocooperação, como se fosse um mutualismo, só que eles conseguem viver isolados, eles vivem numa boa, tranquilo, mas em dado momento eles se ajudam, veja, se ajudam, não tem prejuízo, eles estão se ajudando, tanto é que é uma relação harmônica. Por exemplo, jacaré, se alimentou, comeu, carne entre seus dentes. Essas carnes entre o dente do jacaré, lhe faz mal. Contrapartida, você tem a ave palito, que ela vai chegar lá na boca do jacaré, o jacaré abre sua boca, a ave palito entra e começa a comer a carne que está entre os dentes do jacaré. Eles estão se ajudando? Sim, estão se ajudando. O jacaré está dando de alimento para o pássaro e o pássaro está tirando aquelas carnes que vão ficar podres e trazer bactérias na boca do jacaré. Eles estão se ajudando. Então, mutualismo não vivem isolados, protocooperação vivem isolados e estão se ajudando. Comensalismo. Comensalismo
é se alimentar de sobras, né? Então você tem o tubarão, abaixo do tubarão você tem aquele peixe piloto ou rêmora, como você preferir, que fica embaixo do tubarão. Toda vez que o tubarão está se alimentando, sobram restos. E esses restos, o peixe que está embaixo do tubarão sai, pega o alimento e volta. Detalhe, esse peixe, ele pode ser comido pelo tubarão? Pode, claro que pode. Daí eu mudo de comensalismo para predação. Por quê? Porque ele foi comido pelo tubarão. Mas, a princípio, é um comensalismo. Ele está pegando as sobras do alimento do tubarão. Epifitismo é característico de plantas epífitas. Plantas epífitas, como as bromélias, tá? Como as orquídeas, elas ficam sobre árvores. Detalhe, tomem cuidado com uma coisa, é uma relação harmônica, não tem prejuízo. Então a bromélia fica em cima lá do galho da árvore, ou em qualquer lugar, mas ela fica numa boa, fica ali tranquila, sem parasitar a árvore, ela fica sobre a árvore. Epifitismo. O inquilinismo, você tem o quê? Os animais que ficam dentro do outro, né? Ali tranquilo, sem trazer maiores prejuízos. As relações desarmônicas, nós temos competição, predatismo, parasitismo e amensalismo. O que acontece em cada uma delas? Competição inter, nós já falamos, né? O predatismo, você tem o predador e você tem o predado. Então o leão vai atacar a zebra, o leão vai atacar o veado, né? Você tem a presa e você tem o predador. Parasitismo, você tem lá o animal que está dentro do outro, mas ele está te parasitando, ele está te fazendo mal. Ou seja, os endoparasitas e os ectoparasitas. Endoparasita está dentro do teu organismo, né? Pode ser um verme, uma solitária. Os ectoparasitas são os carrapatos, são a pulga que estão te parasitando. A finalidade do parasita não é matar você, não é matar o seu hospedeiro, e sim se aproveitar do seu hospedeiro. Mas infelizmente, muitas vezes acaba matando o seu hospedeiro. E para finalizar, nós temos o amensalismo, que alguns animais liberam substâncias que impedem a sobrevivência de outras. Por exemplo, a maré vermelha. Maré vermelha é uma superpopulação das algas. Essas algas liberam nos mares toxinas e estas toxinas interferem no meio ambiente, matando os seres que ali estão vivendo. Então, está impedindo a sobrevivência de outros seres vivos. Ok? Então, beleza, galera? E até a próxima aula.